E a pré-temporada do Flamengo é destaque na imprensa esportiva em todo o Brasil. Quem joga mais, o Pedro ou o Richarlison? Pô, vocês não enxergam que vocês faltam com respeito, que vocês são tão ruins como comentarista, que vocês querem falar que o Richarlison, que eu gosto, joga mais que o Pedro. E eu vou ser muito sincero, já viu? O Flamengo gastou 40 milhões no Alan, tendo o Igor Jesus no elenco. Então esse ano é um ano que, pra mim, é o ano da afirmação do Igor Jesus. O Pedro vem fazendo gols direto desde 2022. Ele foi artilheiro da Libertadores 22. Ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols. Esse ano começou bem de novo. É um time que toma poucos gols e por causa da defesa está liderando o campeonato. Mas que o Flamengo do Tite é um time que tem totais condições de engrenar e com as peças que tem ser aí um favorito para ganhar títulos na temporada, eu não tenho a menor dúvida. Essa e outras notícias mais você encontra aqui agora no canal Meu Mengão React. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal logo cedo na manhã deste sábado. Estamos aqui trazendo as últimas notícias e informações do Mengão pra vocês. Já chega explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 4.000 likes pra esse vídeo. Pra isso eu preciso muito da força, da torcida, do Mengão, daqueles que torcem de verdade pro Flamengo. E se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no nosso canal Meu Mengão React, nós trazemos sempre as informações e reagimos às notícias do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ao canal Os Donos da Bola, link na descrição como créditos. Vamos então reagir às informações do Mengão. Falta com respeito, que vocês são tão ruins como comentarista, que vocês querem falar que o Richarlison, que eu gosto, joga mais que o Pedro. Porque o Pedro joga aqui no Brasil e o Richarlison joga no Tottenham. Quem joga mais, o Pedro ou o Richarlison? Para mim, o Pedro tem que ser titular da seleção brasileira há muito tempo ele tem que ser o titular da seleção. Mas o treinador do Flamengo, que é um incompetente nas 2 Copas do Mundo, não levou ele, deixou ele no banco. Mas quem que bateu o pênalti? Bateu e fez. Bateu e fez Pedro. O Pedro é um jogador exato. Quem assistiu o jogo ontem do Flamengo, eu assisti Palmeiras, esse Flamengo que estava passando com o Bangu, né? 3 gols do Pedro, um jogador incrível, os gols que ele fez é maravilhoso. Mas o Pedro, para vocês, ele não serve. Ah, serve o Matheus Cunha. O Pedro, não sei o outro menino lá, Pedro não sei o quê, que joga no Wolverhampton, que joga no... Ó, vocês estão de sacanagem, cara. Aí vocês escutam uns babaca desses, desmoralizando... Principalmente a minha geração de 90, sua. Tem que falar do Tite também, né? Que ele deu uma ajeitada boa no Flamengo, né? Organizou o time, fez um time mais compacto, que é isso que ele devia ter feito nas 2 Copas e não fez, e foi incompetente, né? Então, a verdade é que o Flamengo e o Palmeiras, eu acho que eles vão nadar de braçada, viu? Esse ano, nos campeonatos importantes, né? Tanto é que a final da Libertadores vai ser em Buenos Aires, dia 30 de novembro. Eu digo que a Libertadores é traiçoeira, e ela é mesmo. Ela prega muitas peças, continua aprontando. Mas hoje você tem um universo mais restrito de times que podem ganhar a Libertadores da América. E não há como negar que os times brasileiros estão muito bem nesse contexto. Então, Flamengo, Fluminense, Atlético Mineiro, Palmeiras, são times que entram muito forte. Você não pode menosprezar um São Paulo, que tem muita tradição, o Grêmio, idem, são equipes muito competitivas. E virão, né, das eliminatórias, times para a Copa Sul-Americana e Libertadores. Provavelmente teremos um encontro entre Bragantino e Botafogo na 3ª fase eliminatória da Libertadores, e um deles, quem passar, quem vencer, vai para a Libertadores, quem perder vai para a Sul-Americana. Mas eu acho que os times brasileiros são aqueles realmente mais fortes. Eu acho que o River Plate é uma equipe que tem que ser analisada com cuidado, né? Não temos aí times na Argentina, além do River Plate, o Estudiantes de La Plata, o São Lourenço, que são times tradicionais, principalmente os Estudiantes, né? Mas nós teremos Talleres, teremos Godoy Cruz, nós não teremos Boca Juniors, Racing, Independiente, nesta edição da Libertadores da América. Então acho que isso amplia ainda mais o favoritismo dos brasileiros, né? E eu chego a dizer que o River Plate talvez seja o time
que possa atrapalhar o plano de um 6º título seguido de Libertadores da América. Nós temos aí 4 times com chance de ganhar a Libertadores e de ganhar o Tetra. Essa é uma atração imperdível desta edição da Libertadores da América, que eu já comecei a acompanhar e estarei transmitindo os jogos lá no Paramount Plus, o futebol do nosso jeito. E aí eu quero saber de você o seguinte: quem tem mais chance de ganhar a Libertadores pela 4ª vez e se tornar o maior brasileiro da história da Libertadores? Será o Flamengo? Será o Palmeiras? Flamengo e Palmeiras ganharam 2 nos últimos 5 anos. O São Paulo e o Grêmio já estão um pouco mais distantes aí de título. São Paulo, então, a última vez que o São Paulo foi campeão da Libertadores foi em 2005. O Grêmio mais recentemente, em 2017. Mas são 4 possibilidades de termos um brasileiro como tetracampeão. E eu vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que, desses 4, o Flamengo é o que tem o melhor elenco, que tem as melhores possibilidades. O Palmeiras é muito tradicional, é muito competitivo, é muito forte com Abel Ferreira. O Grêmio do Renato Gaúcho é copeiro para valer. E o São Paulo tem uma tradição imensa em Libertadores da América. Mas eu acho que o Flamengo é o que entra mais forte para ganhar esse tetra. E aí, concorda comigo? Quero saber a sua opinião neste final de semana. Vai ser legal isso aí, hein, galera? Vamos acompanhar a Libertadores e não se esqueça, ela é traiçoeira. Cuidado com ela. A Libertadores. O Flamengo está no mês de fevereiro, vem aí numa sequência em que não perdeu nesta temporada. O Flamengo ainda não foi derrotado e não está levando gols com o time do Tite. Isso é muito comum nos times que o Tite dirige. São equipes muito equilibradas, equipes muito fortes defensivamente. Embora aí nessa reta final de seleção brasileira em Copa do Mundo tenha dado muita brecha, muito espaço, mas isso não é natural nos times do Tite. Os times dele são muito bem arrumados, equilibrados, a defesa é sólida, o meio-campo é forte e o ataque é eficiente. E com o elenco que ele tem à disposição no Flamengo, ele começa a buscar alternativas e, de maneira muito inteligente, dar espaço para os mais jovens. O Ryan Lucas, o Igor Jesus foi muito bem, o Matheus Gonçalves entrou, o Vitor Hugo também. Ele tem um grande elenco na mão. E ele começa, com o passar do tempo, a ver os melhores caminhos e as melhores formações. Eu tenho convicção de que o Flamengo, com o Tite, vai engrenar, sim. Nós estamos no mês de fevereiro, na metade do mês de fevereiro. Ainda podemos considerar que estamos numa pré-temporada, porque os jogadores se apresentaram na primeira semana de janeiro, então tem aí algo em torno de 40 dias de treinamento. Ainda é uma pré-temporada, esses 2 primeiros meses do ano. Mas a partir de março, quando vem os momentos decisivos dos campeonatos estaduais e tal, e logo ali na frente já tem fase de grupos de Libertadores, Copa do Brasil começa a ficar um pouco mais aguda, o início do Campeonato Brasileiro, aí nós vamos ver realmente o nível real das equipes. Mas que o Flamengo do Tite é um time que tem totais condições de engrenar e com as peças que tem, ser aí um favorito para ganhar títulos na temporada, eu não tenho a menor dúvida. E acho que isso irá acontecer. O time do Flamengo do Tite vai subir muito de produção e vai disputar os títulos. E aí? Eu acho isso. E você, hein? Acho o quê? Deixa aí o seu comentário. Quero saber se você concorda comigo, se você não concorda, se você acha legal, se você acha que eu estou falando groselha ou se eu estou falando certo. Beleza? O Ortiz está inscrito, Cláudio Gonçalves, na fase pré da Libertadores da América, mas isso não impede uma negociação com o Flamengo, porque ele pode jogar uma fase pré
pelo Bragantino e, caso seja negociado, pode ser inscrito na fase de grupos pelo Flamengo ou outra equipe qualquer. Mas o Pedro Caixinha já disse que não imagina a equipe dele sem o Léo Ortiz. O Léo Ortiz tem feito bons números e boas atuações lá pelo Campeonato Paulista no Red Bull Bragantino. E eu não sei não, hein? Eu já estou começando a achar que vai ficar para uma próxima, que ele vai realmente permanecer por lá. Porém, vamos aguardar. Já deixou de ser uma série, virou mais do que um longa-metragem, virou uma novela mesmo, essa história do Léo Ortiz. Maravilha, pessoal! Então... Acho que ele já começou a temporada sem zica, né? Ele tá muito bem esse ano, eu acho que esse estilo de jogo do Tite beneficia um pouco mais o Pedro. Por quê? Porque ele é o cara para fazer os gols. E o centroavante que gosta de fazer gol e não precisa sair tanto da área, ele precisa receber muitas bolas, né? E é o que tem acontecido. Ontem, especialmente, o Pedro finalizou pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos. Além dos 3 gols. Então é um cara que eu acho que, aos poucos, ele está retomando aquela boa forma, mas a boa forma física, a forma de você entender o funcionamento do seu time. É o famoso correr certo, né? A gente não vê mais os jogadores do Flamengo correndo errado. É muito difícil isso acontecer sob o comando do Tite. E mais um jogo em que o Flamengo não é vazado. Eu acho que esse também é um outro ponto muito importante. O Flamengo que ano passado tomou muito gol, a gente via praticamente todo jogo o Flamengo sofrer gol, era certo sofrer gol. E esse ano as coisas estão mudando. Acho que é o ponto de partida do Tite em busca desse sucesso pelo Flamengo. Fernandão, esses números impressionantes do Flamengo, né? Apenas um gol na temporada e com um time alternativo, aquele jogo contra o Nova Iguaçu lá no inicinho. Segunda rodada. Foi em Brasília, se não me engano? Não foi Brasília, não. Foi fora do Rio. Foi Vitória. Acho que foi Vitória. Um jogo fora do Rio de Janeiro, time alternativo. É mais mérito da defesa ou porque o Flamengo ainda não enfrentou um time pesado? GV, o mérito para mim é coletivo. O Tite tem por característica, já falamos disso aqui, de começar a montar suas equipes de trás para frente. E com relação ao ano passado, todo mundo sabia que o Sampaoli construía equipes que faziam muitos gols, mas que também levavam muitos gols. Também acho que não foi novidade para quem fez a contratação e conhecia o trabalho do Sampaoli. É legal a gente ver o Flamengo nessa construção porque o Flavinho falou uma coisa interessante com relação ao Pedro. Nesse modelo posicional, o Pedro recebe bolas pelos dois lados. Esse lance veio pelo lado direito. Porque quando o De La Cruz está jogando, ele não é um cara que fica na ponta direita. Ele não usa o fundo do campo com regularidade como o Luiz Araújo faz e do lado de cá o Cebolinha. E acontece que ele não tem tantas oportunidades, a bola não chega com tanta frequência. E acho que, na minha opinião, aí ele consegue estar mais perto de fazer o gol. Porque é uma coisa meio que matemática, né? Dependendo da quantidade de oportunidades que você tem, aumenta as suas chances de fazer o gol. E o Pedro é um finalizador que a gente sabe muito bom e acabou fazendo 3, podia ter feito mais 2, se eu não me engano. Teve oportunidade. E uma coisa muito legal é que a gente vê o Flamengo jogando bem taticamente. O Flamengo, ano passado, tinha um pouco de irregularidade tática. Pouco? Com o Sampaoli parecia o time da minha esquina. É isso aí. Eu não posso falar o nome, eu não sei que é lá Cansada é o nome do time. Meu pai jogava, meu pai era goleiro. Tananã Cansada. Meu pai era goleiro. Você herdou o dom do Cansado também. Enfim, e a gente fica feliz, né? Espera que a equipe consiga fazer isso contra grandes times. Contra o Vasco conseguiu criar dificuldade, mas é normal, é um clássico. O Botafogo também, mas vamos ver daqui pra frente. E o Pedro, esperamos que continue fazendo seus golzinhos. Né? Isso aí foi um golaço. Bom, a gente tem uma arte pra botar na tela aqui. Bota aí, Joãozinho, pra mim, por gentileza. Melhor defesa da Série A hoje é a do Flamengo, competindo aí, quer dizer, somando aí os campeonatos que todos os times da Série A estão disputando, né? Entre estadual, enfim. Flamengo, gols sofridos 1 em 8 jogos. Aí tem o Internacional, 3 gols em 8 jogos. O Atlético, que tem TH, então é o Atlético Paranaense, né? O Atlético. 3 gols em 9 jogos. E o Cruzeiro, que tomou 4 gols em 5 jogos. Então, malvadão, esse ano, Fernandão, já mostrou pra que veio, Fernandão? E vê, se eu não me engano, o Pedro tem 7 gols em 7 jogos. É isso mesmo, porque ele fez na pré-temporada também. Isso. Porque o artilheiro do Carioca ainda é o Carlinhos com 7. Isso aí. O Pedro no Carioca tem 5. Tem 5 gols em 5 jogos. Isso. Muito bem. Olha que legal o César Sampaio, um dos maiores na posição que eu já vi jogar, falando sobre o menino Igor Jesus. A gente fica feliz, né, assim, pelo que ele apresentou hoje. Sabíamos
do desafio que seria, né, de transportar o que ele tem feito nos treinos para o jogo, principalmente na parte emocional. Assim que nós chegamos, eu particularmente fiquei bem impressionado com ele. Ele teve uma lesão que retardou um pouco esse início. Enfim, e aí ele veio numa partida difícil, fazendo uma função importante para a gente, né? É o homem de referência para o setor defensivo e também é o homem que vem a municiar o setor ofensivo, tendo participação direta em um dos gols. Enfim, fez um grande jogo. Olha, quando o César Sampaio, toda deferência do mundo ao César Sampaio, chega numa coletiva e fala assim: eu fiquei encantado com o menino quando a gente chegou aqui. Bigode, dá pra esperar que tá nos planos do Tite. E mais uma vez, falei na abertura, vou fazer de novo, porque aqui a gente sacaneia quando a gente dá uma flopada mas tem que dar o crédito. Há muito tempo, antes do César Sampaio descobrir quem era o Igor Jesus, antes. O senhor já falava dele aqui. Tá feliz agora ou Igor Jesus é? Não, tô feliz. Eu gosto quando um jogador da base, ele se destaca, né? Eu lembro que com o Eric Marcos isso aconteceu no ano passado também, no Carioca, que ele teve um destaque. João Gomes também. João Gomes. Esse aí, eu falei lá atrás que ele seria, inclusive, o substituto do Gerson, que o Flamengo não precisava ir atrás de outro. Deu no que deu. Mas o Igor, só fazendo aqui rapidamente o que aconteceu com ele no ano passado, especialmente, ele subiu, ele já estava no profissional, e aí o jogo decisivo da Taça Guanabara contra o Fluminense, ele entra surpreendentemente, o Vitor Pereira coloca ele faz um baita de um primeiro tempo, o Vitor Pereira no segundo tempo tira ele, o Flamengo toma a virada, e ele nunca mais teve espaço no time profissional, exceção ali de um jogo ou outro. E aí ele termina o ano passado jogando muito com a base. Ele desceu de novo para jogar com o Sub-20 porque ele tinha idade para estar lá. Então esse ano é um ano que, para mim, é o ano da afirmação do Igor Jesus. Só que para isso o treinador precisa dar espaço. E eu vou ser muito sincero, já viu? O Flamengo gastou 40 milhões no Alan, tendo o Igor Jesus no elenco. Entendo que o Alan já é um outro tipo de jogador, tá mais pronto. E o Sampaoli O Sampaoli que... Agora, como é que o treinador do clube não olha para a base, não olha para o próprio elenco e faz o clube gastar esse tanto de dinheiro, sendo que tem um garoto que, no meu ponto de vista, dá conta do recado. Cara, ele ia fazer um golaço ontem. Eu vou te falar, Givi, para mim, ele seria o substituto imediato do Pulgar. Imediato. Nando, e só complementando pra gente, para outro tema ainda de Flamengo, sobre paralisação do Campeonato Brasileiro que o Flamengo quer parar, o que me impressionou nele, óbvio, gente, foi o primeiro jogo ali contra o Bangu, o time mais fraco, mas a gente brincou do box to box, mas não é só chegar, é chegar com qualidade e clara evidência ali na frente. Saber o que fazer, tipo, a gente brincou do arroz, passou do meio, ficava tudo escuro. O menino, e assim, maduro, me lembrou um pouco o Ayrton, sabe, maduro. E saber posturado e calmo, como diria o MC chefe, não. Quem fala, B, posturado e calmo? É isso mesmo, Léo Santana. Léo Santana. GG. Obrigado, Bernardo. Tem tudo a ver com o Léo Santana. Você vê que eu não sou muito Mas a frase cabe muito bem. O legal, GV, é que o Flavinho falou uma coisa importante. Ele desceu para jogar na base. E os jogadores que estão no profissional, principalmente no Flamengo, eu posso falar isso com total propriedade, tem dificuldade em estar no profissional, jogar e depois descer para jogar no Sub-20 ou na categoria de júnior, como você queira chamar. E para ele ter essa desenvoltura esse ano, ele ter jogado fez muita diferença porque está em atividade, não está no profissional só completando o elenco. E eu fico feliz, como o Flavinho diz, em um moleque da base fazer o que ele fez ontem. E espero que ele possa ser o primeiro, né? Depois que o Pulgar não puder jogar, ele seja o primeiro a ser escolhido. Mas o Igor Jesus, que é volante revelado no Ninho do Urubu, começou como titular, né? Porque o Pulgar estava suspenso, o Alan passando lá por aquele processo de recondicionamento muscular, e aí ele coloca o Igor Jesus como titular, que era um pedido da torcida faz muito tempo. E de fato ele jogou muito bem. Foi muito bem na partida. Um monstro, tem Beckenbauer, mas ele continua. Ele tá chato, mas fica quieto. Não foi um Beckenbauer, mas foi bem. Foi bem. Eu acho que uma grande notícia, porque mostra que o Flamengo não vai precisar de um cabeça de área, contratar um cabeça de área, né? Tem reserva. Tem o Pulgar, tem o Alan, né? O Alan é imediato do Pulgar. Esse Igor Jesus veio de onde? É da base. É da base. Igor Jesus. Igor Jesus. Ele é irmão do Gabriel Jesus. E é filho do Jorge Jesus, parece. Filho do Jorge Jesus.
Por isso que a torcida estava horrorosa, né? Quando o filho do Jorge Jesus. Qualquer desses que pisa perto ali. E a história é que o Flamengo assume a liderança, cara. No Campeonato Por causa Carioca? da defesa. No número de gols, a pontuação é a mesma que o Fluminense. Catarino jogou bem ontem? O Carolino. Carolino jogou bem, mas não teve muito trabalho, né? O time do Bangu é fraco. Você viu que o Carolino, ele tá namorando... O Gabriel entrou no segundo tempo, entrou legal. Aí, em determinado momento, o Tite amou lá. O melhor goleiro, o ótimo goleiro, seu O Gabriel Leite é bom goleiro, fez boas defesas. Escuta. Mas, cara, o Flamengo assume a liderança por causa da defesa. Por causa da defesa, conte isso. Porque o Fluminense já tomou 5 gols, os dois times têm 14 gols na competição. O Fluminense tomou 5 gols e o Flamengo só 1. E a questão é que tem um Fla-Flu agora, né? No outro domingo. E é entre a disputa da Recopa pelo Fluminense. Então a tendência é que o Fluminense jogue com um time, pode ser, de repente, um time misto. É Fluminense e LDU. LDU. Tá. Vamos jogar Eu se sou o Diniz e o Mário Bittencourt, não, time misto pra jogar com o Flamengo, velho. Claro. O que interessa é esse título internacional. E aí, quinta e quinta com um jogo no domingo, contra o Flamengo. Porque tem os jesuítas, Facincani, a rede social é dominada pelos jesuítas. Então os caras vão querer espetáculo sempre. Eu já falei aqui, o Flamengo do Tite não vai dar espetáculo. O Flamengo jogou, que acho que uns 3 jogos desse campeonato com time reserva, porque o principal tava nos Estados Unidos. Exato, foram 2 jogos com a molecada. E empatou os 2 jogos. Contra a Portuguesa e o Nova Iguaçu. Podia ter 4 pontos a mais. Exatamente. Pedro é titular absoluto desse time, né, meu? 7 gols em 7 jogos na temporada, contando os amistosos. E o Gabriel, ele tá pelo menos empolgado. Tá, cara, ele entrou bem no jogo ontem, de novo, se dedicando. Tá, ele entrou bem. Ele deu um passe pro Vitor Hugo. Tá feliz com o banco, né? Tá feliz com o banco. Cara, assim, não vai jogar no lugar do Pedro. A não ser que o Tite faça o que fez no segundo tempo, quando colocou Eu acho um desperdício. Gabigol no lugar de Bruno Henrique, Arrascaeta. Gabigol, Bruno Henrique e Pedro. Não Ele dá botou pra isso no escalar segundo 12, tempo. 13, 14, claro, não se permite isso, mas, cara, não entra na minha cabeça, velho. É que o Pedro tá jogando muito. Assim, um monte de time passando fome e sobrando comida na geladeira do Flamengo. E o Pedro, hein, até outro dia a gente mostrou no programa, foi vaiado por alguns torcedores. E ontem, o destaque do jogo, 3 gols na conta do Pedro, Mauro César. O Pedro, ele tem 5 gols e 5 jogos no Carioca, e se contar os amistosos lá nos Estados Unidos, 7 jogos, 7 gols. O Pedro foi o maior artilheiro entre os jogadores brasileiros do mundo no ano passado, e aqui no Brasil ele ficou atrás do Germancano, ele fez 5 gols a menos, se não falha a memória. E o Pedro vem fazendo gols direto desde 2022. Ele foi artilheiro da Libertadores 22. Ano passado foi o brasileiro que mais marcou gols, como eu falei, embora o Flamengo tenha feito uma temporada muito ruim. Esse ano começou bem de novo. Ontem meteu 3 gols em diferentes situações. Primeiro, numa arrancada individual, que não é nem a sua característica principal. Segundo, numa boa trama ali com o Luiz Araújo, uma tabela rápida, deu para a bola direita, ele recebeu de volta, fez o gol. E o terceiro, no rebote do goleiro, depois de uma cabeçada do Fabrício Bruno. Nenhuma grande chance de gol concedeu ao adversário dessa vez. Então, acho que foi bem satisfatório. Não é espetacular, acho que não vai ter nada espetacular nesse momento, mas acho que foi satisfatório. Ô Vampeta, igual você chegou a comentar outro dia, porque assim, eu percebo nesse Flamengo, eu acho engraçado nessa disputa Pedro e Gabigol, que quando o Pedro tá em campo, e às vezes desperdiça uma chance, aí tem torcedor que fala assim, mas se fosse o Gabigol no lugar dele, teria feito. Quando o Gabigol tá jogando e erra uma chance, se fosse o Pedro ali, o Pedro teria feito. Uns com muito e outros com nada, né? No Corinthians tá uma maravilha. Pedro Raul, Alberto e companhia. Mas assim, Pedro, como eu estava vendo hoje, 9 clubes, né? 9 clubes foram pedir a CBF, né, professor? Por causa da Copa América, né? Para adiar a Copa do Brasil, né? Não, adiar os Jogos do Brasileiro, né? E aí, dia 1º tem a convocação do Dorival, né? Aí a gente vai ficar ansioso para ver se vai jogadores que atuam no país. Porque do Flamengo mesmo, eu estava vindo agora lentamente na Rádio Olé, digo, o Flamengo foi um dos clubes dos 9 que foram lá pedir a CBF, né? Aí eu estava pensando assim, o Flamengo já tem 4 uruguaios vai. Os 4 são convocados. Os uruguaios são convocados. Rascaeta, o Pulgar é chileno. O Pulgar é chileno, mas estou dizendo. Os 4 uruguaios, mais o chileno, 5. Aí pensando dos brasileiros que atuam no Flamengo. Pode Pedro, pode Gesso e o Fabrício Bruno. Pode. Você acha que o Gabigol não entra? Porque agora está no banco.
Eu fiquei pensando aqui, o Dorival... O Flamengo, pra mim, ainda pode ir 7 jogadores. O Dorival sempre teve boa relação com o Gabigol, né? Assim, trabalharam juntos no Santos, com o Flamengo. Mas convocar no banco é duro. Quase que ele levou o Gabigol pro São Paulo, tem uma história assim, né? Quase levou o Gabigol pro São Paulo. Mas convocar no banco é duro. Porque assim, professor, 1º de janeiro, o 1º de março, o Dorival faz uma convocação. A gente vai ter uma noção do que pode ser para a Copa América. Se vai muitos jogadores que jogam no Brasil ou muitos jogadores... Se não for ninguém, se não convocar... Acho que ele vai convocar alguém que atua no país... Mas o problema vai ser os estrangeiros que atuam no país. Todo mundo joga na seleção. É que cada técnico que chega na seleção tem os seus homens de confiança, né? Aquele jogador que você conhece, confia. Felipão tinha, né? Levou até o zagueiro Henrique. Eu acho que por afinidade pode ser que o Gabigol... Por exemplo, assim, é o seguinte, o Flamengo teve lucro em jogos do Campeonato Carioca que atuou lá no Norte e no Nordeste, superando até mesmo os clássicos aqui no Rio de Janeiro. Ao todo, segundo o GE, o clube arrecadou 3,6 milhões de reais com os jogos em Manaus, 1,3 milhão de reais, João Pessoa, 250 mil reais, Natal, 250 mil reais e Belém, 1 milhão e 300 mil reais. E ainda teve Aracaju agora recentemente, 500 mil reais. Uma média de 720 mil por partida. Só para vocês terem noção, nos 2 clássicos no Maracanã, contra Vasco e Botafogo, o rubro-negro lucrou pouco mais de 566 mil reais, sendo 358 mil contra o Vasco e 208 mil contra o Botafogo, uma média de apenas 283 mil por jogo. Dito isso, isso é mais um argumento que eu vou utilizar para defender a ideia de que sim, o Campeonato Carioca pode ser disputado fora do Rio de Janeiro, sim. Vejo muita gente da imprensa paulista dizendo, não pode, isso é um absurdo, como assim? Como assim o quê? Qual é o problema? Agora, recentemente aí, a gente viu lá em Aracaju a festa que a torcida do Flamengo fez. A torcida de lá não viu o Flamengo jogar lá há 8 anos. Qual é o problema disso? Se todos os clubes estão a favor, se a federação está a favor, qual é o problema de jogar fora? Pelo amor de Deus, né? O menor problema. Dando continuidade ao vídeo aqui, falando sobre o time do Tite, que venceu o Bangu recentemente. Eu sei, eu mesmo esperava uma evolução maior do Tite, do Flamengo, nesse início de temporada, mas uma coisa precisa ser dita. O Tite ajustou o setor defensivo do Flamengo. E você sabia que o time titular do Flamengo, sob o comando de Tite, sofreu apenas 7 chutes a gol em 6 jogos do Campeonato Carioca e nenhum gol sofrido. Gente, isso precisa ser ressaltado. Então, o trabalho do Tite está evoluindo, sim. Se você não percebe isso, aí você tem um problema cognitivo. Mas é óbvio que está evoluindo. Porém, entretanto, todavia, o Tite mesmo fala, tem que ter o equilíbrio. Lá na frente, os jogadores precisam fazer mais gols. E o Pedro fez logo 3 contra o Bangu. Acho até que a briga ali, Pedro e Gabigol pela titularidade, o Pedro saiu na frente. Mas eu continuo defendendo a ideia de que Gabigol, ele tem que ser titular pelo menos uma vez, ser testado pelo menos uma vez como titular, ao lado dos titulares. Porque sempre que ele é titular, é time reserva. E aí, obviamente, a chance de ele receber oportunidades melhor ali durante o jogo diminui bastante. O Pedro, ele inicia como titular, aí tem ao lado dele a Arrascaeta, enfim, tem o Cebolinha indo muito bem. Mas é isso, galera. Pelo menos é a minha opinião sobre o time do Flamengo. Vamos lá. Promessa chilena no Mengão. O meu parceiro Flazoeiro, junto com Flabase, perfil Flabase, noticiou o seguinte: o Flamengo acertou a vinda do meio-campista Joan, chileno de 18 anos. O atleta chega ao Ninho do Urubu por empréstimo de 1 ano com opção de compra. Joan atua na Universidade Católica do Chile e já está no Rio de Janeiro, onde realizou exames médicos nessa sexta-feira para se tornar novo reforço do Flamengo. O chileno, inclusive, poderá reforçar a equipe de Mário Jorge na disputa pela Copa Libertadores da América Sub-20, a ser disputada em março deste ano. Então, esse jogador é uma joia. Eu conversei com pessoas da imprensa chilena e falaram: Vene, esse aí é uma joia. O Flamengo foi muito bem. E o Flamengo usa a mesma
o mesmo modelo de negociação que vem usando há muito tempo. Empréstimo com opção de compra. Se der certo, compra. Se não der certo, devolve. Eu vou lembrar do Peralta, um paraguaio, um jovem paraguaio da seleção paraguaia, veio aqui para o Flamengo, status de joia paraguaia, mas não rendeu o Flamengo, devolveu. Eu acho que está certo o Flamengo. Galera, vamos falar agora de Mateuzinho. O Flamengo deu uma aula de negociação. Vamos recordar, o Flamengo era dono de 50% e o Londrina dono de 50% do jogador. O Corinthians veio com uma proposta de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, para comprar 60%. O que o Flamengo fez? Ligou para o Londrina, pegou o celular. Opa, Londrina, é o seguinte, vamos fazer o seguinte. O Corinthians fez essa proposta, vamos fechar no seguinte modelo. Dos 21 milhões de reais, eu vou ficar com 14 milhões de reais, você, Londrina, com 7 milhões de reais, e o Corinthians vai ser dono de 60%. Beleza, os 40% restantes. Eu, Flamengo, fico com 32% e você, Londrina, fica com 8%. Negociação vai, negociação vem, e sim, o Flamengo fechou. Ou seja, o Flamengo vendeu 18% do lateral direito Mateuzinho por 14 milhões de reais. Por que eu falo que vendeu 18%? Porque o Flamengo continua sendo dono de 32%. Então a fatia Mateuzinho ficou Corinthians 60%, pagando 21 milhões de reais por 60%. Flamengo recebendo 14 milhões de reais pela venda dos 18 milhões de reais. O Londrina vendeu 42% por 7 milhões de reais. A verdade é essa. O Flamengo continua sendo dono de 32%. O Londrina ficou apenas com 8%. Então, 60% Corinthians, 32% Flamengo e 8% Londrina. A diretoria do Flamengo não deu uma aula de negociação. Ah, Vene, mas o Corinthians não vai pagar. Calma. Sabe o que eu acabei de receber aqui ao vivo? Vene, a pessoa do Flamengo falou assim, Vene, e ainda tem mais. Avisa aí em suas redes sociais que se o Corinthians não pagar, tem um fiador. E esse fiador é a Brax, que é um patrocinador que o Corinthians acabou de fechar um contrato. O que isso quer dizer? Se o Corinthians não pagar, a Brax vai pagar ao Flamengo. Entende agora? Ou seja, o Flamengo tem as garantias que vai receber o valor. Então você, torcedor do Flamengo, pode ficar tranquilo. E para finalizar nosso vídeo, o Flamengo também está tentando fazer a mesma coisa com o Lille da França na venda do Thiago Maia. Vamos lá, apurei detalhes da última proposta do Internacional ao Flamengo por Thiago Maia. O Internacional ofereceu exatamente 4 milhões de euros fixos por 50% dos direitos de Thiago Maia. O Flamengo é dono de 50% e o Lille é dono de 50%. O Flamengo virou para o Lille e falou, Lille, é o seguinte, temos essa proposta aqui, mas eu vou ficar com 3 milhões de euros, você vai receber 1 milhão de euros, a gente continua com 25% do jogador. Você topa? O Lille até agora não topou. O Londrina topou porque financeiramente falando para eles estavam precisando de dinheiro. Financeiramente falando, o Londrina está numa situação pior que o Lille, isso é óbvio. O Lille não topou. E além do mais, o Lille quer receber o valor à vista, o que dificulta cada vez mais. Vene, tem chance de fechar Thiago Maia? Tem, as negociações estão em andamento, mesmo hoje sendo o último dia de inscrição no Campeonato Gaúcho, mas o Internacional quer o jogador para o decorrer da temporada e para os próximos 4 anos, que é o tempo de contrato. E aí, gostou do vídeo? Quero a sua opinião. Na minha opinião, o Flamengo foi bem demais nessa negociação envolvendo o Mateuzinho e está tentando ir bem demais na negociação envolvendo o Thiago Maia. Dê sua opinião aí também. Então esse daí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Fica ligado no nosso canal que durante o dia nós vamos trazendo mais informações para vocês. Agora um detalhe importante antes da gente terminar é o seguinte, fica ligado no nosso canal que no final desse mês de fevereiro nós vamos sortear 2 mantos novos do Mengão. Manto número 1, a camisa nova do Flamengo 2024. Para você participar, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal. Se você é inscrito, você vai poder participar. E também tem um link na descrição do vídeo onde tem nossas redes sociais, tanto o Insta como o Twitter, que é o novo X, né? Lá nós estamos começando recém na rede social, você vai lá e segue a gente já lá, tá bom? Então fica ligado que no final do mês tem o sorteio do manto do Mengão, tá bom, nação? Então é isso daí, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações
e a gente se vê no próximo vídeo.